Dando continuidade, agora iremos falar sobre uma outra faculdade do espírito, que é a leitura de pensamento. Anteriormente falamos sobre a comunicação. Agora vamos falar de outra faculdade, que é a leitura do pensamento. E lá na questão 457, os espíritos dizem o seguinte: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos, seja de encarnados ou desencarnados. Chegam a conhecer o que desejaríamos ocultar, que ninguém soubesse. Então, nem atos, nem pensamentos podem ser omitidos dos espíritos que tenham elevação ou razoável desenvolvimento para isso. Podem até não ser muito elevados, podem ser até um nível de espírito inferior, potencialmente conhecedor dessa capacidade. Ele não a terá como um espírito elevado, mas tem um pouco. Então, os espíritos inferiores não possuem essa faculdade desenvolvida, mas podem tê-la, ok? Então, no livro Perispírito, que tem sido uma fonte permanente de consulta para nós, Gesiel Andrade, seu autor, ele nos faz um resumo sobre o trabalho de Kardec sobre esse assunto no livro Gênese e Obras Póstumas e traduz no seguinte resumo: o pensamento cria imagens que se refletem, repercutem e se fotografam no perispírito. Desse modo, os mais secretos pensamentos ficam registrados no seu perispírito. Então, um espírito pode ler o pensamento de outro espírito, encarnado ou desencarnado, como no espelho ou livro. Então, todos os nossos pensamentos, como se fosse uma fotografia, ficam numa espécie de biblioteca no nosso perispírito, né, fotografados ali. E os espíritos que tiverem capacidade de lê-los irão lê-los, ok? Então, essa é uma forma de explicar como existe essa capacidade. O, nas obras de André Luiz, há farto número de exemplos sobre isso nos atendimentos socorristas que eles fazem ao fazer uma sondagem na parte mental dos espíritos necessitados que eles socorrem. Uma outra faculdade que nos chama bastante atenção, que os espíritos, aí no caso elevados, possuem é o conhecimento do passado e do futuro. E a gente inicia aqui falando dessa faculdade, de uma chamada que Kardec faz no livro A Gênese, sobre a teoria da presciência. Vamos ler aqui o que Kardec nos coloca. Como é possível o conhecimento do futuro? Não existem as coisas futuras, dizem. Elas ainda se encontram no nada. Como, pois, se há de saber que se darão, que ocorrerão? São, no entanto, em grande número, os casos de predições, profecias, né, realizadas, donde forçosa se torna a conclusão de que ocorre aí um fenômeno para cuja explicação falta a chave, porque não é efeito sem causa. Então, essa teoria do tempo passado, presente e futuro é amplamente debatida pelos cientistas há muito tempo e particularmente na atualidade. Os espíritos superiores têm essa capacidade. Agora, explicar como ela funciona, voltamos lá para aquele ensaio da teoria das sensações, né, que Kardec fez e nós nos referirmos anteriormente. Ainda não há uma explicação sobre isso, mas existe, eles têm essa possibilidade. Continuando aqui a entrevê-las, continuamos lá na questão 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado e esse conhecimento é ilimitado? E os espíritos nos dizem o seguinte: vai àquela teoria do tempo que nós comentamos. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Isso já dá um nó na cabeça. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo
quando recordas qualquer coisa que te impressionou. Aqui ele dá um exemplo. Quando a gente se lembra de algo que aconteceu conosco em determinado momento, época ou idade, é como se fosse hoje. É essa comparação que ele quer fazer. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Por mais elevado que seja o espírito, ele não volta tanto assim no tempo. Não consegue. E o futuro? Os espíritos o conhecem? Eles nos respondem: ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, têm uma perspectiva, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando vem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Tem essa possibilidade. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Essa resposta dá margem a várias colocações. Então, primeiro, depois da morte do corpo, não são, a lembrança de vidas passadas não é comum. É somente para os espíritos elevados e quando eles se veem necessitados disso. Fora isso, se há uma necessidade, você tem que, após acolhido numa colônia, numa cidade espiritual, havendo uma necessidade para isso, você sofre uma intervenção na memória com espíritos mais elevados, conhecedores dessa parte, para que você se lembre. Sozinho é difícil, conforme o seu nível de evolução. É, aqui ele responde que o futuro depende do nível de elevação que tenha conquistado. E nos vem sempre à mente o episódio da vida de Jesus, em que ele anuncia para alguns que Judas iria traí-lo, não é? E mesmo assim, até um último instante, quando Judas leva os soldados para prenderem Jesus e que ele iria anunciar quem era Jesus com um beijo, ele beija Jesus e Jesus já sabia o que estava acontecendo e ainda diz a Judas, dando-lhe uma chance: a que vens, amigo? O livre-arbítrio poderia ter mudado muita coisa, né? Mas Jesus tinha, tem essa faculdade amplamente desenvolvida. Então, é uma faculdade que os espíritos elevados possuem. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? E os espíritos dizem que não, que somente Deus tem o conhecimento completo, né? Ninguém consegue se igualar a Deus. Uma outra faculdade dos espíritos é de deslocar-se. Essa é muito já conhecida por muitos de nós, né? Principalmente também os não espíritas, que é a volitação. O espírito ele realiza pequenos voos ou grandes voos, né? Se desloca pelo ar, né? Não precisa colocar os pés no chão. Isso está explicado nessas questões aí citadas. Então vamos lá a síntese delas. Nem todo espírito tem a mesma facilidade de locomoção pela volitação. Somente os espíritos superiores, que têm um perispírito muito sutil, deslocam-se com muita rapidez e facilidade, podendo ir a toda parte pela volitação. Essa é uma faculdade que é comum aos espíritos, mesmo os não elevados. Acontece que os mais elevados, eles têm uma capacidade super desenvolvida, vão aonde outros não conseguem ir e numa velocidade absurda. Os espíritos, ao se deslocarem, têm consciência do espaço que estão percorrendo e podem prestar atenção ou não aos detalhes das coisas existentes nesse espaço que percorrem. Então, para um espírito elevado, ele se desloca numa velocidade do pensamento e ainda tem a capacidade de prestar atenção o que está percorrendo. Para nós é difícil entender isso, mas é uma realidade.
A matéria do mundo físico não lhes é obstáculo para a locomoção, pois podem penetrá-la e atravessá-la com facilidade. Então, se um espírito elevado está se deslocando e tem uma montanha na frente dele, ele atravessa a montanha. São de naturezas diferentes. Nem todos os espíritos conseguem, mas os espíritos mais elevados, sim. O espírito elevado pode se irradiar para diferentes lados, o que não significa a sua divisão em diversas partes, porque ele é um só, ele é uno. E tal capacidade pode nos passar a impressão de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então vejam só, né? Nós vimos lá na terceira aula do nosso curso, nas propriedades do espírito, que ele tem a possibilidade de desdobrar-se, dele estar em mais de um local ao mesmo tempo. Mas aqui nós estamos falando de deslocar-se. Ele pode se irradiar, ele pode se fazer ver, né? Sem se dividir. É interessante isso. Então, o espírito elevado, muita gente faz oração para ele, né? E ele pode estar sim em vários locais ao mesmo tempo, prestando atenção nisso. Os bons espíritos podem ir a todos os lugares para exercerem a ajuda aos espíritos sofredores e maus, combater suas más influências e auxiliá-los na sua renovação. Eles também têm acesso às regiões superiores onde os bons espíritos se reúnem. Os espíritos inferiores não conseguem se deslocar onde estão os superiores por causa de problema de vibração. É impossível, não é que haja uma porta, não é isso. É pela sua condição. Você, como se pesasse muito, e aquela região, você tem que perder peso espiritual pela sua evolução moral, senão você não consegue ir lá. E, mas os bons espíritos, de uma maneira oposta, podem ir aos lugares mais difíceis, onde estão os espíritos sofredores, inferiores, e o oposto, então, não ocorre. Foi o que nós quisemos dizer. E ainda sobre esse deslocamento, aqui citamos alguns casos existentes nos livros citados. Em nosso lar, André Luiz nos diz o seguinte: nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias quando me dissera: aqui em nosso lar nem todos necessitam do aeróbus, que é um meio de transporte, tipo uma nave que voa, né? Para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E nem todos, aí ele fala também até da parte de comunicação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontram afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. No livro Os Mensageiros, André Luiz também ainda fala: éramos vulgares quanto o era a maioria dos habitantes de nossa cidade espiritual. Possuía apenas alguns princípios de volitação, contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Aí comprova aquilo que eu falei anteriormente, dos níveis que essa faculdade de volitação existe, né? Os espíritos mais adiantados a têm muito desenvolvida, mas de uma maneira comum, um espírito normal, um espírito que tenha condições, ele consegue se volitar com voos, vamos dizer assim, curtos, não muito altos, depende da região, se ele é um espírito inferior, ele não consegue muitas coisas nisso. Pouca, pouco, pouca capacidade disso. E um último exemplo, no livro Mundo Maior, nos relata: a irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é pesado de carregar. Conduzamos-los nós ambos. Então aqui tem um espírito inferior que ele não consegue volitar. E tem dois espíritos que não são tão elevados, mas são elevados. Mas se fossem mais elevados, um só conseguiria levar, né, ajudar o outro a ir com ele volitando. Mas como não são, precisam de dois para levá-lo.
o espírito inferior que tem um peso, usando essa expressão aí, muito grande para eles levarem sozinhos. Chegamos, enfim, à conclusão de todas essas informações, algumas já conhecidas, que tivemos aqui no nosso encontro de hoje. E quando refletimos, somos levados a uma mensagem. Eu procurei colocar essa aqui do nosso irmão José no livro Lições da Vida, no capítulo Evolução. É um fragmento da mensagem dele que diz o seguinte: a evolução espiritual que se processa através das múltiplas encarnações é lenta, mas sempre progressiva. Nenhum espírito adquirirá asas de improviso. A conquista de uma única virtude exige do espírito repetidas lições, a fim de que possa incorporá-la integralmente ao seu patrimônio moral. Falamos aqui de diferentes faculdades, sentidos, falamos sempre da evolução moral para ter muito mais desenvolvido essas capacidades, essas potencialidades, e aí está a mensagem motivadora que o Espiritismo nos traz por intermédio desse grande espírito, o irmão José. Até nosso próximo encontro, então. Bons estudos.